Show? Então, a gente tá com o cabelinho aí, lindo, maravilhoso, super modelo. Então bora. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Guilherme e hoje é dia de montar aquele PCzão gamer brabo usando peças do AliExpress e também peças aqui do Brasil. Então, bora montar esse PC? E lembrando que a maioria dos produtos que a gente mostra aqui no canal, a gente coloca à disposição para ser vendido lá no nosso Instagram. Então se você tem interesse em adquirir qualquer produto que a gente mostra nos vídeos, a gente coloca à venda lá no Instagram. Beleza? Então agora bora dar uma olhadinha em cada peça que a gente vai montar essa máquina. E antes de começar a olhar cada uma dessas peças aqui, já deixa aquele like brabo e ajuda a gente a bater a nossa meta aí de 1 milhão de inscritos. Hoje só falta 900.900. Falta quantos inscritos? 999.000. Né? Beleza? Então agora bora dar uma olhadinha em cada uma dessas peças. Essa aqui é a nossa placa-mãe. Para esse projeto eu escolhi essa plataforma, uma Asus TUF Gaming B550M Plus com Wi-Fi. Você pode escolher qualquer uma que tenha esse chipset B550M. Então pode ser da Asus, da MSI, da ASRock, de qualquer marca, entendeu? Tendo esse chipset, vai ser uma boa placa. No caso, eu escolhi essa placa-mãe justamente pelo custo-benefício na época da compra e por ser compatível com a sincronização de RGB via AudaSync e por ter todas essas coisas que estão aqui na caixa, beleza? E para fazer uma duplinha com essa placa-mãe, eu escolhi um Ryzen 5 5600G. Esse Ryzen 5 5600G vai dar um desempenho legal para o nosso conjunto. E também, se você quiser não colocar uma placa de vídeo, esse 5600G consegue rodar bastante jogos aí no Full HD, na qualidade média e baixa. Beleza? Então, bora dar uma olhada nas memórias agora. Na parte das memórias, eu escolhi como memória RAM essa NetAC. É uma memória DDR4 que está rodando a 3.200 MHz, também compatível com o nosso sistema AudaSync, né, para ter um computador todo sincronizado. E também ela é um mirror, né, ela é um espelho, então ela é uma memória muito bonita mesmo. Então aqui a gente está montando não só um PCzão forte, mas também um PC bonito pra caramba. Então a memória RAM, 2 pentes de 8 GB da NetAC. E o SSD também, escolhemos aquele mesmo do projeto do Ryzen 7 5800X, que é esse NetAC NVMe de 500 GB. Ele também tem sincronização com o nosso sistema AudaSync. Então, na parte de memórias, memória RAM NetAC, 16 GB e um SSD NVMe de 500 GB. E para deixar o Ryzen 5 5600 bem geladinho, eu escolhi esse water cooler de 240 mm. Além de ter uma boa construção, ele também é compatível com o nosso sistema AudaSync. Então esse computador vai ter muito FPS pra gente, beleza? E para alimentar todo esse sistema, nada mais justo do que uma Corsair CV650. Aqui tem energia de sobra para todos os componentes, inclusive para a placa de vídeo que a gente vai ver agora, qual que eu escolhi. E também temos a segurança de ser uma Corsair, né? Lembre, na hora de montar seu projeto, não economize com fonte, beleza? Então agora bora dar uma olhadinha na nossa placa de vídeo. E essa é a nossa placa de vídeo escolhida, uma RTX 3060. E pelo tamanho da caixa dá pra ver que é uma RTX 3060 com 3 fãs. E outra coisa, ela é toda em metal, então é uma placa sensacional, muito bonita e extremamente potente. E agora, depois de mostrar todos os componentes, está faltando um lugar para colocar eles, né? Então agora, bora dar uma olhadinha no nosso gabinete escolhido. E por último, mas não menos importante, o nosso gabinete Sharkron TG5 Pro RGB. Provavelmente, eu não sei se vai dar certo ainda, no final do vídeo a gente vai ver, se a gente vai conseguir sincronizar esses coolers junto com a placa-mãe, junto com o water cooler, junto com todos os componentes que suportam o AudaSync, beleza? Então esse é o nosso gabinete. Bonitão, né? Um gabinete robusto, um gabinete bonito e também com esses 4 coolers ARGB. Então agora, bora montar essa máquina. E para iniciar o processo de montagem do nosso PC Gamer, a gente vai precisar de placa-mãe, processador, SSD NVMe e as memórias. Essa é a etapa inicial de montagem do nosso PC, beleza? Então, bora! Então vamos começar retirando a placa da caixa. Então, bem simples aqui. A gente pega apenas a placa. Então essa é a nossa placa-mãe Asus TUF Gaming B550M. Então agora a gente pode usar essa caixa como uma bancada para a gente montar as nossas peças aqui. Vou deixar aqui nessa posição. E agora vamos pegar o processador. O processador é esse, vem nessa caixinha bem simplesinha mesmo. A gente retira daqui, dá uma olhadinha para ver se não tem nenhum pino torto. Aparentemente não tem. Retira ele com cuidado. Lembrando que o processador tem uma marcação, aqui, dá para ver ela, né? E essa marcação tem que bater com a marcação da placa, beleza? Então aqui a gente procura a marcação da placa, levanta esse pininho e alinha as duas marcações. Encaixou, perfeito. Abaixou o pino. Travou. Agora a gente coloca as memórias, retirar as memórias da caixa. São memórias muito lindas,
como dá pra ver, maravilhosas. Lembrando, se você for encaixar duas memórias, elas possuem lugar certo para ser colocada. No caso dessa placa, tem uma marcação mostrando esse slot e esse slot, beleza? Então, vamos encaixar nesse e depois nesse. E por último, vamos colocar nosso SSD NVMe da NetAc. Muita gente gostou desse SSD no último vídeo, tá aí. Tanto que ele é gordinho, bonito e com ARGB, com conexão com AuraSync. Então aqui a gente vai usar esse slot aqui, porque esse slot aqui de trás não cabe ele. E aqui é bem fácil encaixar ele. Já deixei o parafusinho aqui, a gente remove esse parafuso e só encaixa ele aqui. Tudo encaixado nessa primeira fase da montagem e esse é o resultado. O nosso Ryzen 5 5600 está aqui. Nossas memórias da NetAc, que são lindas, estão encaixadas aqui. Vou mostrar de pertinho. Maravilhosas. E o nosso SSD NVMe também encaixadinho aqui no local correto. Agora é hora de começar a colocar tudo no gabinete. Então, bora! Esse é o nosso gabinete Sharkon TG5 Pro RGB e essa é a parte traseira dele. Eu já desmontei ele todo, né? Tirei a tampa frontal e a tampa traseira para ficar mais fácil de montar e mais rápido também para vocês aí no vídeo. Basicamente, na parte traseira dele temos a controladora dele, que é de 3 pinos, né? Então é ARGB. Aqui temos as docas de SSD e HD, e aqui o lugar da gente colocar a nossa fonte Corsair CV650. Beleza? Essa é a nossa fontezinha. Para quem tem curiosidade de saber como ela vem desta forma aqui, com os cabos e bem organizadinha. Como essa parte não tem nada de importante, eu vou montar a fonte rapidinho aqui e vou virar o gabinete ao contrário para a gente fazer a montagem da placa-mãe dentro dele e colocar os demais componentes. Então, bora! Fonte montada, já passei mais ou menos os cabos aqui, deixei o cabo do CPU aqui, o ATX aqui, o da placa de vídeo aqui, já deixei tudo mais ou menos organizado para ficar mais fácil a nossa montagem. Então, antes de colocar a placa-mãe dentro do gabinete, a gente tem que checar se esses parafusinhos, se eles estão no lugar correto. Então todos ali estão, de acordo com a nossa placa-mãe. Colocar o nosso espelho, então o espelho da placa-mãe também está colocado. E agora a gente pode passar a placa-mãe para dentro do gabinete. Placa mais ou menos no lugar, agora é só parafusar. Todos os parafusos foram colocados e agora nós podemos começar a conectar os cabos da fonte. Então, todos os cabos da fonte foram conectados. Agora, temos que fazer a conexão desses cabinhos aqui. Tanto os cabinhos do USB 3.0, quanto os de áudio, os USB. Também esses cabinhos aqui, os pequenininhos, né? Que são responsáveis pelo botão Power, pelo botão Reset e por algumas luzinhas. Beleza? Então, eu vou fazer essa parte da montagem, que é chatinha e demorada. E a gente já volta colocando os outros componentes. Todos os cabos conectados, tanto da fonte quanto do painel frontal. Eu não coloquei essa parte porque depende muito da sua placa-mãe, né? Então você tem que recorrer sempre ao manual dela. Lá no manual vai estar especificando direitinho onde cada cabo é para ser colocado. Então eu acho que vocês notaram algo de diferente aqui, né? Primeiro que eu já coloquei o water cooler aqui para agilizar esse processo de montagem, porque é chatinho, né? Tem que ficar virando o gabinete, colocando e tudo mais. Mas também tem outra coisa diferente. Vocês perceberam que as memórias foram trocadas? Agora temos dois pentes da Asgard, também de DR4, também rodando a 3200 MHz. E cada pente tem 8 GB. Basicamente, essas memórias que foram trocadas, elas têm a mesma especificação das NetAc utilizadas. Como vocês estão vendo agora, as memórias da NetAc, elas possuem uma bordinha um pouco maior. E infelizmente isso foi incompatível com esse water cooler em cima. Por quê? Porque o radiador, junto com o cooler desse water cooler, ele batia na memória e não dava para parafusar. Então eu tive que fazer a troca dessa memória, infelizmente, né? Porque essa NetAc é muito mais bonita do que a nossa Asgard. Mas essa Asgard também tem conexão com o ARGB, também vai ficar bonito, beleza? Mas esse é um adendo aí. Então agora o que tá faltando na nossa montagem? Agora tá faltando quase nada, né? A gente vai colocar a bomba do water cooler em cima do processador, depois de colocar a própria pasta térmica que vem junto, né, com o water cooler. E lembre-se de sempre tirar esse plástico daqui, tá? Só para vocês não esquecerem, porque às vezes você pode acabar colocando ali, esse plástico vai derreter, vai virar uma bagunça. Então, só encaixar a bomba aqui e já podemos ver se esse computador tá ligando.
muito. E aí depois passamos para a parte mais chatinha, que é conectar todos esses coolers, ou ao menos tentar conectar todos esses coolers, para ver se o sistema AuraSync consegue reconhecer todos e deixar essa máquina muito bonita por dentro. Então vamos encaixar esse water cooler, ligar essa máquina e ver mais ou menos como tá. E por último, quando tudo estiver montado e sincronizado, nós vamos colocar a nossa RTX 3060 aqui e ver se além de bonito, também esse computador é poderoso. Então, bora! Espalhei mais ou menos a pasta térmica, retirei o excesso e agora é só a gente encaixar a bomba. Puxa aqui, né, esse plastiquinho. E agora é só travar de um lado e depois travar do outro lado. Depois de encaixar mais ou menos, é só dar uma apertadinha. Você aperta de um lado e depois aperta um pouco do outro, para ir balanceando a distribuição da pasta térmica. Pronto, os parafusos já ficaram durinhos, né? Quando ficar duro, não aperta mais, já tá bom a pressão. Olha para ver se não ficou frouxo, então tá certinho. Então essa é a disposição dos nossos cabos, a gente ainda vai arrumar um pouco mais, né? Tem que passar esse cabo lá para trás. Então agora vamos passar para a parte da conexão das ventoinhas. Virei o gabinete porque agora fica mais claro como que a gente vai fazer a organização desses cabos e também a conexão de todo o sistema de ventoinhas e também o sistema RGB. Muitas pessoas me pediram, né? Nos nossos vídeos a gente monta os computadores, mas a gente não mostrou como faz a ligação das ventoinhas. Então por isso que a gente vai mostrar bem detalhadamente agora. Então basicamente esses dois fios aqui são do cooler que fica na parte de trás, né? Então um vai direto para nossa controladora ali no canto e o outro para ligação de energia, né? Então bem aqui, essa é a sequência. Então nessa sequência de ligação de cooler aqui, nós temos os três da frente e também o de trás, beleza? Então os 4 coolers estão ligados aqui, nessa parte de energia, e os 4 coolers também estão ligados ali na nossa controladora. E agora temos os 2 coolers do water cooler, né? Esses são os cabos que saem de um, e esses 2 aqui são os cabos que saem do outro. Nesse aqui, nós temos esse cabo que não precisa para nada, né? Que usaria se fosse ligar direto na placa-mãe, mas a gente não vai fazer isso. E aqui temos esse cabo que a gente vai interconectar todos os coolers e também a bomba do radiador. Então a gente está conectando esse que sai daqui e também a bomba que vem do radiador. Entendeu? Então basicamente os 3 coolers da frente mais esse cooler de trás estão conectados juntos aqui embaixo e na controladora, e já os 2 coolers do water cooler mais a bomba estão autoconectados, né, entre si, já que são da mesma marca, e também conectados ali na controladora. E aí saindo da controladora temos esse fio aqui, esse aqui tem um conector de 3 pinos que vai conectar lá na nossa placa-mãe, lá na parte de baixo, onde tem uma entrada ARGB, que é a famosa entrada de 3 pinos, né? Então, de forma resumida, todos os coolers estão conectados naquela controladora, que é uma controladora de 3 pinos, então aceita o ARGB, e tudo está conectado na nossa placa-mãe via a conexão 3 pinos. Então, na teoria, é para tudo funcionar sincronizado com o sistema AuraSync. Isso a gente vai ver quando testar. Beleza? Então, eu vou virar o gabinete, a gente faz o teste, se tudo sincronizar, a gente arruma esses cabos, parte para o teste. PC ligado, e antes da gente testar para ver se os coolers sincronizaram, eu queria mostrar qual conector na placa-mãe que faz a conexão de todos os coolers. E o conector, no caso, é esse aqui. Ele está conectado na nossa controladora, está controlando todos os outros coolers. Tranquilo? Então agora vamos para a hora da verdade, saber se todo esse trabalho deu certo ou não. Então vai. Então tem que esperar um pouquinho, tem que esperar o sistema operacional subir para que o sistema AuraSync ele consiga reconhecer tudo, se reconhecer, e depois a gente pode fazer a mudança das cores. O sistema operacional já subiu, já abri aqui o aplicativo do AuraSync, né? Aparentemente reconheceu todos os dispositivos, tanto os coolers como memórias e tudo mais. E agora vamos colocar um efeito arco-íris para saber se tudo sincronizou mesmo, beleza? Ótimo, aparentemente tudo sincronizou, tá muito bonito. E calma aí que depois a gente vai fazer alguns takes bem de perto para vocês conseguirem ver exatamente como tá ficando. Essa parte é só uma parte de testes mesmo, pra gente ter certeza que tudo foi ligado corretamente. E agora que todo o sistema de iluminação e de refrigeração tá funcionando perfeitamente, é hora de colocar a nossa RTX 3060 ali e começar os testes, beleza?
Então, bora colocar essa placa. PCzão montado, todos os cabos organizados, todas as ventoinhas e tudo que tenha RGB aqui foi sincronizado, como a gente conseguiu ver, mas tá faltando alguma coisa aqui, não tá? Tá faltando colocar essa RTX 3060 ali dentro, pra gente começar a fazer os testes. Então, bora colocar e bora começar esses testes, mas antes de abrir essa caixa, eu vou deixar vocês com um pouquinho desse gabinete aqui. Enquanto o gabinete liga, vamos tirar essa placa da caixa. E agora eu vou abrir ela para vocês. A placona é bem bonitona. O gabinete aqui ele sincronizou. Deve estar tudo da mesma cor aí que vocês estão vendo. Essa é a nossa RTX 3060. Eu vou tirar essas caixas daqui pra gente dar uma olhada de pertinho nela. Olha que obra de arte essa placa. Ela é toda em alumínio, tem 3 fãs, né? Então, para ficar bem geladinha. Mas essa placa é uma obra de arte mesmo. Ela é uma RTX da Galaxy. E aqui atrás tem 3 DisplayPorts e uma HDMI. Então agora vamos desligar esse computador, conectar essa RTX e começar os testes, né? Agora sim, RTX 3060 instalada e ficou simplesmente espetacular essa máquina. Ficou muito linda mesmo. Vou deixar alguns takes para vocês aí, mostrando tanto a parte frontal quanto a parte lateral, mostrando tudo, né? Bem detalhado, como vocês conseguem ver. E agora é hora de ver se toda essa luz se converte em FPS. Então, bora para os testes. PC montado, todos os programas instalados aqui, todos os jogos também, que a gente vai utilizar nessa fase de testes. E antes de começar o teste, vamos dar uma olhadinha aqui nas especificações, né? Tanto do nosso CPU-Z quanto do nosso GPU-Z. Então, dentro do nosso CPU-Z, aqui temos informação do processador, que é um Ryzen 5 5600G, que tem o TDP máximo dele, que é 65 watts, 7 nanômetros. Então aqui tem todas as informações. O mais importante aqui é que ele é um processador com 6 núcleos e 12 threads. Nossa placa-mãe é a Asus TUF Game B550M Plus, com a nossa placa de vídeo conectada nesse barramento 4.0. As memórias são 16 GB da Asgard, né? Que a gente teve que trocar. São 2 pentes de 16 GB DDR4, rodando a 3200 MHz, como dá pra ver. Lembrando que tivemos que trocar os 2 pentes da Netac por 2 pentes da Asgard, por questão de espaço dentro do gabinete. Aqui a nossa poderosa RTX 3060 da Galaxy. Dentro do CPU-Z é isso. E agora vamos abrir o GPU-Z. Aqui dentro a gente consegue ter mais informações em específico da placa de vídeo, né? Então, para quem quer dar uma olhada, essas são as informações dela. Beleza? Então agora a gente pode começar a fase de testes. E antes de começar os testes dos jogos, eu quero só fazer um adendo aqui que dessa vez eu vou realizar todos os testes, a gravação da tela. Então eu não vou filmar o monitor, eu vou fazer a gravação da tela. Isso significa o quê? Significa que o desempenho no jogo vai ser um pouco menor, ali de 10 a 20%, porque o OBS, que é o programa de gravação de tela, vai estar utilizando um pouco do processamento, tudo bem? Então vai ter essa diferença aí, mas em compensação, tanto a imagem quanto a jogabilidade vai ficar muito melhor de ser assistida, tudo bem? Então esse é o motivo da gente estar fazendo a gravação de tela e não a gravação do monitor. Bora pro primeiro jogo, que é Fortnite. Fortnite aberto, vou aproveitar esse tempo de lobby aqui pra gente ver as configurações de vídeo. Então essas são as configurações de vídeo, tá em Full HD, FPS eu deixei ilimitado e todas as configurações gráficas no épico. E essas são as configurações. Então começou, a média de FPS está ali na casa de 60 a 80, lembrando que eu estou utilizando o programa para gravar a tela, gravar em Full HD e a 120 FPS, então está consumindo bastante processamento, então consequentemente o FPS vai ser menor, mas a média desse conjunto, a RTX 3060 e o Ryzen 5 é mais de 100 FPS, de 90 a 110 mais ou menos, beleza? Então tem essa margem de erro aí. Só a título de comparação, quando o programa não está sendo utilizado, né, quando o OBS não está sendo utilizado, o consumo do Ryzen 5 fica ali na faixa de 30%. Então quer dizer que mais de 40% do processador está sendo utilizado exclusivamente para a gravação de tela. Com essas informações dadas, vamos dar uma andada aqui no mapa. A RTX está ali nos seus 56 graus, então está muito tranquila mesmo. Lembrando que está tudo no épico. Tudo no épico. As imagens estão sensacionais, muito bonitas mesmo. A nossa RTX 3060 está sendo utilizada ali no máximo 80%, então ainda tem uma gordurinha de 20% para ser utilizada. Ela nem está se esforçando. A VRAM utilizada está ali na faixa de 3 GB. Lembrando que essa placa tem 12 GB de VRAM, então tem muita VRAM para ser utilizada também. As imagens estão simplesmente sensacionais, de verdade. O Ryzen 5 está ali na faixa de 63 graus e está sendo utilizado na faixa de 60 a 80%. Justamente por conta
do programa de gravação. Memória RAM está sendo utilizada na faixa de 10 GB, então ainda tem 6 GB sobrando. FPS na média de 70, 90. E repetindo mais uma vez, se não fosse o programa de gravação, passaria dos 100 FPS tranquilamente com tudo no épico. Ah, e outra coisa, o gabinete está fechado, tá? Então a tampa de vidro está colocada, está utilizando apenas o airflow que foi desenhado do gabinete. Os 3 coolers na frente, o radiador na parte de cima e um cooler na parte de trás. Beleza? Então é isso. Acabei de morrer aqui. Creio que deu pra testar muito bem. E deu pra ver o desempenho dessa duplinha que foi sensacional. E agora é hora de começar o próximo jogo, que é o CSGO. Então bora lá. Vamos dar uma olhada nas configurações aqui. Então, as configurações de vídeos são essa. Tudo no alto. E agora vamos ver o desempenho. Deixa eu ver aqui. Então, basicamente, nossa RTX 3050 está ficando na faixa dos 50 graus, a 60, 50% de uso, tá bem tranquila mesmo. A VRAM utilizada tá na faixa de 3 GB, então tá bem tranquilo. O nosso Ryzen 5 tá na faixa de 62 graus, tá um pouquinho quente. E como eu disse, né, o programa OBS ele tá usando muito do processador e consequentemente tá baixando FPS. E a memória RAM utilizada está ali na faixa dos 8 GB. Então tem mais 8 GB sobrando aí. Então tá rodando com muita tranquilidade o CSGO, com tudo no máximo. Bem tranquilo mesmo. Então depois dos testes finalizados no CSGO, com a qualidade satisfatória, na verdade uma qualidade muito boa mesmo. Tirando o consumo, né, do OBS, senão o nosso desempenho estaria bem mais alto. Agora podemos ir para o próximo game, que é o Warzone. Beleza? Então bora lá. Warzone aberto. Vamos aproveitar o lobby aqui para poder ver as configurações. As configurações gráficas são essas. Qualidade aqui, alto. Algumas coisas no ultra. Beleza? Esperar começar o game. O treino acabou. Vai começar a luta de verdade. Já era. Prove que ainda pode lutar, soldado. Então voltamos aqui pro game. A nossa RTX 3060 tá ali na faixa de 55 graus. Tá bem tranquilinha mesmo. A utilização dela tá ali na faixa de 70 a 95%. Então tá muito boa também. A VRAM utilizada tá quase 12 GB. Então tá utilizando bastante VRAM mesmo. Mas o desempenho tá muito bom. Os gráficos estão perfeitos. Nenhum tipo de travamento. Todas as sombras e texturas estão muito lindas mesmo. Já nosso Ryzen 5 tá ali na faixa de 64 graus, utilizando ali 90%. Lembrando que ele tá com essa utilização toda justamente por causa do OBS. A memória RAM utilizada na faixa de 13 GB, então tá tranquila também, ainda tem um pouquinho sobrando. O FPS tá ali na faixa de 80, 90, depende muito do local. Esse FPS ele era para estar batendo mais ou menos 100 com o OBS desligado, só para saber mesmo. Vamos passar onde tem um pouco mais de textura para ver qual que é o desempenho. Aqui vem para 69, 70. Tem muita textura, né? Muitas plantas, mas mesmo assim o desempenho está muito bom. Como você vai jogar com o OBS desligado, então você vai conseguir atingir aí seus 90 a 100 FPS com tudo no máximo, né? Essa RTX 3060 é muito potente mesmo. Tem um aqui e o desempenho se mantém. Eu não sei jogar nada desse jogo, não sei como faz nada, mas dá para jogar muito bem. Vou fazer mais uns testes aqui, mas creio que esse seja o desempenho mesmo, de 70 a 90 FPS, com tudo no máximo, né? Muito, muito, muito bom mesmo. Para quem gosta desse jogo, é sensacional esses gráficos aqui. Creio que deu para testar bastante esse jogo. Ele teve um desempenho muito, muito bom mesmo, assim como os outros jogos testados. E agora é hora da gente testar o GTA V. GTA V aberto. Bora dar uma olhadinha aqui nas configurações também. As configurações gráficas são essas, né? Tá em Full HD. Tudo muito bonito. Tá bem bonito mesmo o gráfico. A nossa RTX 3060 tá bem tranquilinha ali na utilização e também na temperatura. A temperatura dela não passa dos 56, 57 graus. O nosso Ryzen 5 está sendo bem utilizado, justamente por causa do OBS também. A VRAM utilizada da 3060 não chegou nem a 4 GB. Então tem bastante VRAM sobrando. A memória RAM chegou a 10 GB. O desempenho está variando ali dos 70 aos 80 FPS. Depende muito do local, né? E também da movimentação no mapa aqui. Então se mantém na faixa de 70 FPS.
Então pronto, GTA V testado, ótimo desempenho com a nossa RTX 3060. O jogo está rodando na qualidade gráfica excepcional. Então vamos passar para o próximo jogo, que é Red Dead Redemption. Red Dead Redemption aberto. Vamos dar uma olhada nas configurações. Então as configurações gráficas são essas, né? Tá em Full HD, tá com a qualidade de texturas no Ultra, algumas coisas no médio. Vamos colocar aqui tudo no alto. Vamos, nem sei o que é essas coisas, mas vamos botar no alto. Alto. Pronto, tá tudo no alto agora. Vamos dar uma olhadinha na nossa RTX. Ela tá a 59 graus. Tá tranquilinha também, assim como todos os outros jogos testados. Isso quer dizer que as 3 fãs que tem na placa de vídeo, elas conseguem tranquilamente refrigerar ela com uma margem muito boa de segurança. Lembrando que o gabinete está fechado, tá com a tampa de vidro, só está utilizando o airflow mesmo para refrigerar tudo lá dentro. Lembrando também que onde eu moro é muito quente, muito quente mesmo, e não tá com ar ligado, não tá com o ventilador ligado, nada. Só o poder das ventoinhas do gabinete e as ventoinhas da placa de vídeo. Então o uso da nossa RTX está ali na faixa dos 79% a 90%. Depende muito do local, né? Então quanto mais textura, mais ela usa. A VRAM utilizada está ali na faixa de 5 GB, está bem tranquila também. O nosso Ryzen 5 está na faixa de 90%, então está quase chegando ali no seu limite de processamento. E está com seus 65 graus, então está tranquilo também. Sem OBS, esse processamento ia estar ali na faixa de 60%. 50%, beleza? O FPS médio tá ali na faixa de 60, 70, às vezes chegando em 80 FPS, e a memória RAM utilizada 10 GB. Vamos passar no meio do acampamento pra gente ver se esse FPS se mantém acima de 60. Aqui tem bastante fogo, né? Então aqui abaixou um pouco, foi ali para 58, 59, 55. Vou pegar essa pistolation aqui, pá. Não, mesmo com o movimento, o desempenho tá se mantendo. Tá bem tranquilinho mesmo. Dá pra jogar tranquilamente este jogo com essa qualidade aqui, com esse desempenho. Vou tentar pegar um na faca aqui. Morri. Teste finalizado com Red Dead Redemption e o desempenho foi muito bom mesmo. As texturas são incríveis com essa placa e o FPS ficou ali na faixa de 60 a 80. Tá ótimo. Se não fosse o OBS gravando a tela, ficaria na faixa de 80 a 100, mas mesmo assim tá muito bom mesmo. Como eu disse anteriormente, você não vai jogar com OBS gravando, né? Provavelmente. Então você vai conseguir ter o máximo desempenho dessa placa. Beleza? Então termino aqui essa fase de testes. Testes finalizados. E agora já podemos concluir esse vídeo, né? Então estamos aqui com a nossa super máquina, com a RTX 3060 e nosso Ryzen 5. E enquanto a gente conversa aqui, vamos deixar ligado, né? Pra ficar bem bonito mesmo. Então ele vai ligando aí, vai sincronizando, enquanto nós buscamos chegar numa conclusão, né? Pra ver se essa máquina vale a pena ou não de ser montada, né? Então, primeiramente, é interessante falar sobre os valores para montar uma máquina desse porte. Ó, ele até sincronizou agora. Algumas peças dessa máquina são importadas e outras peças são nacionais. E por isso que eu consegui chegar nesse valor aproximado aí de mais ou menos R$7.000, R$7.500. Vai depender muito da época que você vai comprar essas peças, porque o dólar fica flutuando, uma semana sobe, na outra semana desce, e os preços das varejistas também vão subindo e descendo. Então vai depender muito. Mas todas as peças aqui são novas. Você pode baratear muito o seu custo comprando peças usadas, por exemplo. Mas comprando peças usadas, toma cuidado para não tomar um golpe, para não comprar nada estragado, para não comprar nada que foi roubado, entendeu? Então toma cuidado. Mas voltando aqui para nossa máquina. Placa-mãe e o processador foram importados, né? Então a nossa B550M e o nosso Ryzen 5 5600G, eles vieram do AliExpress. Hoje, em 2022, na data que esse vídeo está sendo gravado, no mês de junho, talvez é mais viável você montar esse computador com processador e placa-mãe aqui do Brasil mesmo. Por quê? Porque o preço está muito próximo, tanto a placa-mãe quanto o processador. O processador você não vai ser tributado, mas comprando aqui você vai ter garantia, né? Então esse é um ponto importante. Vou deixar alguns links na descrição, principalmente da Amazon, que está tendo ótimos preços esse mês. As memórias também foram importadas, tanto aquelas da Netac quanto as da Asgard. Memória compensa muito trazê-la de fora, que elas são muito baratas mesmo. E se você quiser economizar também, pode usar uma sem RGB. Mas eu gosto muito, acho muito bonito
e ganha muito FPS. O SSD também compensa muito comprar lá fora porque é mais barato e chega muito rápido e a chance de ser tributado é muito pequena. E já a placa de vídeo, essa em específico, ela foi importada também do AliExpress. Entretanto, o preço está muito parecido. E aí vai de você fazer o seu cálculo de risco se compensa ou não importar. Essa aqui é uma placa muito grande, como ela é toda em metal, ela é pesada, mas é nova. Então eu vou deixar o link na descrição se você quiser e também vou deixar o link na descrição da placa aqui no Brasil. Tá com preço muito parecido e com garantia. Não é a mesma versão, com 3 coolers em metal, mas tem o mesmo chip, então provavelmente vai ter o mesmo desempenho, beleza? E o resto, fonte, gabinete, water cooler, tudo veio aqui do Brasil mesmo, porque tem uns preços sensacionais. E gabinete também não dá, né? Como você vai importar uma coisa desse tamanho, pesa vários quilos, com certeza você vai ser tributado e tem um risco gigante de quebrar a parte de vidro, porque esse tem a parte dianteira de vidro e também a parte lateral. Então essas foram as peças utilizadas que totalizaram ali mais ou menos, como eu falei, 7 a 7.500 reais. Sobre desempenho deu para ver que essa máquina roda qualquer coisa no Full HD no máximo e ainda sobra desempenho em alguns casos, né? Como a gente conseguiu averiguar em todos os testes, essa placa ela quase nunca foi utilizada em seu máximo e tivemos ótimos desempenhos. É claro que, como eu falei nos testes, estava utilizando o método de gravação de tela e não gravação do monitor. Então o programa que grava a tela ele acaba consumindo um pouco do processamento, então acaba perdendo um pouco de desempenho na margem de 10 a 20%, mas mesmo assim deu para ver que o desempenho é excepcional. Eu escolhi esse método porque fica melhor de vocês assistirem, entendeu? Fica mais bonito, fica mais interessante, beleza? Agora eu limpo o meu suor que está escorrendo já. Então, sobre preço e desempenho, a gente já concluiu aqui. Viu que essa máquina é uma máquina cara, não é barata, mas que você pode baratear o seu projeto, importando algumas peças, comprando outras no Brasil. E também, se você quiser, dependendo do seu tipo de uso, você pode até reduzir as peças utilizadas, né? Em vez de usar uma GTX ou uma RTX 3060, você utiliza uma RTX 2060. Você pode modular de acordo com o que você achar melhor para você, entendeu? E agora, sobre a estética desse computador. Ele ficou simplesmente sensacional. Como vocês estão vendo aí na parte dianteira dele, esses 3 coolers e a frente toda em vidro deixou o computador simplesmente impecável, lindo demais. Já na parte lateral, essa sincronização de cores entre as memórias, o SSD, o water cooler e os coolers deixaram esse ambiente interno do desktop simplesmente impecável também. Ficou muito harmônico e muito bonito. O que faltou, ao meu ver, é só um RGB na placa de vídeo. Aí completaria a sinfonia e ficaria simplesmente perfeito. E lembrando que se você tem interesse de adquirir esse gabinete, por exemplo, ele montado ou alguma peça que a gente mostrou nele, é só entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram que eu estou deixando aqui. Beleza? Ele vai estar disponível lá e assim que ele for vendido, nós atualizaremos lá no feed. Tranquilo? Então, sobre essa máquina é isso, uma máquina linda, uma máquina sensacional e com um desempenho para rodar qualquer coisa da atualidade. Não é baratinha, mas vale muito a pena o investimento. Vou deixar tudo que você precisa para montar uma máquina dessa aqui na descrição e se você tem interesse em montar um projeto como esse, vale muito a pena. Muito a pena mesmo, porque primeiro é um projeto que vai ficar com você por muitos anos, vai rodar qualquer coisa, então tem margem para upgrade, né? Então você pode colocar outro NVMe, você pode colocar mais pentes de RAM, também é um projeto muito bonito, então você pode expor, porque todo mundo que tem um gabinete tão bonito assim quer expor e mostrar para todo mundo, né? Então esse é o gabinete perfeito para ficar em exposição, em destaque no seu setup. E por fim, depois que você utilizar pelo tempo que foi interessante para você, você ainda pode vender uma máquina dessa com um preço muito interessante porque ela está muito bem montada. Então não vai ser difícil você vender um projeto como esse. Então se você não deixou o like, já deixa o seu like, ajuda a gente a bater 1 milhão de inscritos e segue lá a gente no Instagram também, beleza? Um grande abraço e tchau!